Fala, rapaziada, outra vez, eu e você e eu, nós juntos por boas conversas. A gente continua falando sobre teologia, porque uma boa conversa clareia também a teologia. E a pergunta da galera é: a Bíblia precisa ser atualizada? O que a MOB pensa sobre o assunto? Mais uma vez comigo tem o Cléo, também o Eber. São bem-vindos. Obrigado, pastor Eliseu. Obrigado, Eber. Obrigado por você que está assistindo. Muito bom estarmos juntos mais uma vez. Eu também só agradeço mais uma vez o convite, bom estar com os amigos aí, o pessoal que está com a gente acompanhando também. E também Lutero, somente a Escritura. Bem-vindo, Lutero. Galera, o que a MOB pensa sobre o assunto? A primeira coisa que eu quero falar é que não é um assunto novo. Se você ouviu isso pela primeira vez, quer dizer que esse assunto é muito antigo. Por que o assunto é antigo? É muito relacionado com a famosa temática teologia liberal, de onde vem, de quem vem e o que fala a teologia liberal. Sobre o assunto já apresentei, Cléo, Eber, eu começo com o Cléo. Fala, Cléo. Pois é, esse assunto ele ganhou uma repercussão diferenciada nos últimas semanas, últimos meses, né? E essa frase fica na nossa mente aí, ficou bastante difundida, né? A Bíblia sendo atualizada. Na verdade, atualizar a Bíblia é uma questão bem complicada, porque a Bíblia ela é atual. Na verdade, a Bíblia é absolutamente atual, porque o autor dela, que é o nosso Deus, é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e assim será eternamente, né? Então, a Bíblia ela é a palavra de Deus para as nossas vidas, e tem uma frase que diz, inclusive, o seguinte, que a Bíblia ela é mais atual hoje do que o jornal de amanhã, né? Então, a Bíblia é extremamente atual. O que acontece muitas vezes é que a gente precisa entender que a Bíblia ela precisa ser contextualizada diante das circunstâncias e situações. O Evangelho precisa ser pregado. Agora, a Bíblia é a palavra de Deus. O que era pecado na Bíblia é pecado hoje ainda, né? Diferente da proposta da teologia, então, liberal, ou do liberalismo teológico, como falam também, diferente de uma adaptação teológica ao mundo moderno, né? Então é bem diferente. Uma coisa é a proposta da adaptação ao mundo moderno, então outra coisa é a interpretação, não seria nem interpretação, a aplicação. Até porque assim, o grande desafio dos pregadores bíblicos é pegar um texto de 2, 3, 4, 5 mil anos atrás e compartilhá-lo sendo ele atual nos dias de hoje. Então, e a Bíblia é atual, né? Agora, o que tem se tentado fazer já há muitos anos, talvez isso aconteceu de maneira mais forte aí com o advento da teologia liberal, é justamente questionar a inerrância das Escrituras, né, a atualidade das Escrituras. Então, sempre estão surgindo teólogos questionando se a palavra de Deus ainda ela vale para os nossos dias, se nós não precisamos adaptar a Bíblia para os nossos dias, enquanto que, na verdade, a Bíblia nos mostra isso, é o homem que precisa se adaptar à palavra de Deus e não a palavra de Deus ao homem, né? Mas como você mesmo disse, né, essa é uma situação que já surge aí durante a teologia liberal, talvez o considerado pai da teologia liberal, Schleiermacher, ele deixa isso muito claro, né, questionando, por exemplo, a verdade da palavra de Deus e tentando introduzir uma série de questões que vão sempre voltando e ouvimos algumas coisas muito parecidas. Quando a gente lê esses teólogos, né, a gente identifica um pouco daquilo que a gente ouviu esses dias atrás também dentro dessa visão da teologia liberal. A gente está falando de um tempo, por isso eu disse na introdução do vídeo, muito, muito distante do nosso tempo. Então, eu acho que eu não fiquei tão assustado exatamente por saber disso. Eu acho que quando a gente tem essa compreensão que foi uma tentativa frustrada do passado e ela vem depois com essa ideia, não, tudo bem, a gente não conseguiu fazer isso, então vamos tentar diferente. Aí a proposta da teologia liberal vem, vamos tentar apresentar um Jesus real, mas é um Jesus histórico, é o melhor psicólogo, é o melhor isso, o melhor aquilo. Apresentando um Jesus histórico, um Jesus não divino, ou excluir essa deidade de Jesus, a divindade de Jesus, o Jesus Deus, né? E agora
com esse liberalismo mais humanismo moderno? Uma coisa interessante é o seguinte, eu vou tentar ser bem rápido, porque essa é uma questão de assuntos de horas, né? Mas quando a gente percebe o surgimento, por exemplo, da teologia liberal, ela não vem para atacar a Bíblia, mas é uma tentativa de adaptar a Bíblia para a realidade da época. Bem rapidinho aqui, né? Desde os primeiros séculos até o século XV, nós temos a questão da interpretação canônica da Bíblia, ou seja, é o catolicismo que impera. Então, toda a interpretação de mundo é feita a partir da igreja. Quando nós, no começo do século XVI, nós temos a Reforma Protestante. Mais uma vez, de maneira diferente, mas a interpretação de mundo é feita novamente pela igreja, agora não somente pelo catolicismo, mas pelo protestantismo. Século XVII, aí nós temos uma reação a essa interpretação de mundo, né, feita a partir da Bíblia, a partir da igreja, que é o iluminismo, ou racionalismo. E aí a gente tem aí o Descartes, né, e outros racionalistas que são muito fortes nesse tempo, que tentam mostrar o seguinte, em suma, somente vale aquilo que pode ser interpretado pela razão. Então, eles atacam toda essa parte da interpretação de mundo a partir da Bíblia, da igreja, e o racionalismo começa a tomar uma forma gigantesca nesse período e influenciar a sociedade em todos os sentidos. Um século depois, século XVIII, tentando combater esse racionalismo e esse iluminismo, começam a surgir, então, esses teólogos mostrando, não, dá para a gente interpretar a Bíblia também de maneira racional, e tenta-se explicar a Bíblia de maneira racional, e a Bíblia é vista como um outro livro também, e as histórias bíblicas, os milagres, tenta-se explicar isso de maneira racional, e aí surge o liberalismo teológico, ou seja, o liberalismo teológico, ele não vem, lá no início, ele não surge para atacar a igreja, ele surge para encaixar a igreja no mundo da época. Então, assim, resumindo, poderíamos dizer o seguinte, que o liberalismo hoje acontece toda vez que você tem uma situação de crise, você tem um problema, e ao invés de você apresentar a Bíblia e dizer, não, a Bíblia é a palavra de Deus, o Evangelho é de Deus, nós tentamos adaptar a Bíblia à nossa realidade. E aí nós tentamos encaixar as situações na Bíblia, ou seja, a Bíblia nas situações, né? A Bíblia nos contextos, e não o contexto na Bíblia, né? Então essa inversão, ela é problemática. Boa. É que é muito mais confortável a gente dar um jeitinho em adaptar a Bíblia do que permitir ser adaptado por ela. Heber, e você? Bom, pegando a pergunta do pessoal, né, da juventude, se a Bíblia precisa ser atualizada, a resposta é não, ela não precisa ser atualizada. Eu penso que o que ocorre, tem dois autores, Gordon Fee e Douglas Stuart, tem uma obra deles chamada Entendes o que Lês, eles falam que nós precisamos interpretar a Bíblia por causa da relevância eterna da palavra de Deus e da sua particularidade histórica. Então, eu penso que a questão a ser discutida, né, o Cléo já tem falado um pouco sobre isso, o Eliseu também, acho que a palavra é a interpretação, acho que o ponto central dessa questão é a interpretação. Então, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Agora, ela foi escrita em momentos particulares da história, em momentos da história. Então, nós precisamos, por isso que é importante, é necessária a interpretação. Então, o que foi dito lá atrás, para trazermos para cá o que Deus, qual é a intenção de Deus naquilo que ele disse. Então, eu penso que a questão, a discussão está mais relacionada à hermenêutica, à interpretação, né, do que a palavra de Deus, a Bíblia é. Lembrando que Jesus disse que sem ele a gente não pode fazer nada. Eu acho que o Heber, assim, tocou no ponto principal, certíssimo, assim, a questão da interpretação. Inclusive, quando nós falamos da maneira como os reformadores, e os próprios apóstolos, mas os reformadores
interpretam a Bíblia, existe um estilo, né, que nós chamamos de estilo histórico-gramatical. Essa é a maneira com que os reformadores defendem a interpretação. A teologia liberal, ela não defende esse tipo de interpretação como o Weber colocou, né? Mas defende a interpretação histórico-crítica. Então, quando nós interpretamos a Bíblia a partir da gramática, a partir da histórica, ou seja, analisando o contexto, analisando o tempo, nós vamos ter uma interpretação fiel da Bíblia. E a maneira dos reformadores interpretar a Bíblia, ela sempre parte da interpretação literal, enquanto que os grandes problemas sempre surgiram quando a Bíblia foi interpretada de maneira alegórica, né? E aí nós ouvimos uma frase, deixa eu provocar aqui um pouco, né? Nós ouvimos uma frase, esses dias atrás, justamente assim: quando nós lemos as linhas, a Bíblia é insuficiente, mas nas entrelinhas ela explode, né? Espera aí. Quando nós lemos as linhas, a Bíblia explode e ela é suficiente. Quando nós lemos ou escrevemos nas entrelinhas, é que os problemas começam, né? E isso dá brecha para cada um faz da Bíblia o que bem quiser entender. Não sei se eu estou exagerando, mas isso para mim está dizendo que cada um entenda como bem quer. Não é isso? Você entra na subjetividade. Na subjetividade, E, por exemplo, eu me lembro de uma aula no seminário, o professor falou assim: a partir de hoje eu proponho que vocês não trabalhem mais com a Bíblia. Eu assustei, falei: maluco, como assim não trabalhe com a Bíblia? O que a gente vai trabalhar com o que aqui? Qual vai ser o nosso instrumento de pesquisa, de compreensão? E aí ele: não trabalhe com a Bíblia. E aquele silêncio na sala, e no final ele: permita que a Bíblia trabalhe com vocês. Então eu achei legal, acho que é um pouco disso. A Bíblia, e tem a ver com o filme, o livro do Eli, né? Que cada um faz da Bíblia o que bem quer. Então, para mim, esse é o maior risco, tentar interpretar a Bíblia nessas entrelinhas. E uma coisa interessante, quando a gente vai estudando a questão da interpretação, por isso que foi muito legal essa colocação do Weber, é que na interpretação bíblica você tem 3 atores, né? Você tem o autor, você tem o texto e você tem o leitor. Na forma de interpretação, vou citar novamente os reformadores, o mais importante é o autor, né? Então, assim, quem é o autor da Bíblia? Deus. Então, a pergunta sempre é a seguinte: o que Deus queria dizer através disso? O que a Bíblia quer dizer? Na teologia liberal, o mais importante é o leitor. Então, assim, como você quer interpretar a Bíblia? Ou seja, o autor está com um problema de pecado, inclusive. Eu tenho um pecado. E aí, eu não quero saber o que o autor quer dizer, mas como eu vou reler, atualizar a Bíblia para a minha vida? Então, assim, sempre o mais importante será o autor. E aí nós temos, inclusive, algo dentro da teologia liberal chamado as hermenêuticas dos pequenos grupos ou das minoritárias, né? Então, cada um vai interpretando a Bíblia como quer. Isso é muito interessante porque isso faz parte também do nosso movimento, né? Contextualizado, movimento de mundo, que é a pós-modernidade. A gente vê isso de maneira muito interessante. Eu vou ilustrar isso com pinturas que eram feitas no passado, que elas eram muito claras, e você olhava para aquela pintura e você dizia assim: esse desenhista, esse pintor do passado desenhou isso daqui, era claro. Depois, nós passamos a ver as pinturas abstratas. E qual que é a ideia da pintura abstrata? É a pessoa estar diante da pintura e interpretar o que aquilo está mostrando. O que eu interpreto daquela pintura, daquele quadro? Então é mais ou menos isso também em relação à interpretação bíblica, né? Agora o importante não é mais o que aquele autor queria pintar no quadro, mas o que o leitor você interpreta. Ainda, né, nesse assunto de interpretação, uma das máximas, né, da hermenêutica bíblica é que o alvo da hermenêutica bíblica não é encontrar novidades, mas é chegar ao sentido claro do texto. Tem a ver com isso que o Cléo está
está apresentando o que é a intenção do autor, no caso Deus, né? O que é que Deus quer, o que é que Deus tem a nos dizer, né? Qual que é a vontade de Deus? Acho que essa é sempre partirmos, quando a gente está em contato com a palavra de Deus, qual é a vontade de Deus, é o que Deus quer, esse que é o ponto. O que a gente percebe é que o grande desafio está na questão da interpretação bíblica. E as pessoas perguntam, os jovens perguntam, não só jovens, todas as idades, se existe só uma verdade ou só uma palavra, um Deus, por que tantos pensamentos, por que tantas interpretações diferentes? E o próximo vídeo, a nossa conversa é qual o caminho ou quais os caminhos para uma melhor interpretação bíblica possível. Combinado, galera? Beleza, estamos juntos. Um abraço, é isso aí. Então nos vemos na próxima terça. Chama todo mundo que é bênção. Valeu!